Lucas 23, do capítulo 50 até o capítulo 56. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Precisamos desesperadamente do sacrifício e entender o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós sejamos salvos. José, que era de Arimateia, Arimateia era a cidade dele, né? Arimateia não era o sobrenome dele, o nome dele era José. Era da cidade de Arimateia. Que esse homem teve uma fé onde todos, podemos dizer, perderam a esperança e a fé. E a gente sabe muito bem que a fé, ela é indispensável. A gente repete e precisa repetir mais uma vez para a gente lembrar que nós não fomos chamados para viver uma vida de moralismo. Nós não fomos chamados por Deus, por Cristo, para sermos perfeitos, porque nós nunca seremos perfeitos, embora a palavra de Deus esteja nos limpando e nos aperfeiçoando a cada momento que nós abrimos, lemos, a cada momento que nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus, a cada momento que nós oramos, em cada momento Deus vai nos construindo. E a fé é o principal objeto da nossa vida, da nossa relação com Deus. Porque é pela fé, inclusive, ou mediante a fé, que nós somos salvos. Até um ateu que é chamado de ateu, na verdade, ele tem fé. Não é? A fé dele é direcionada de uma forma errada, não é? Mas ele tem fé. O Anselmo, por exemplo, ele disse o seguinte: basta pensarmos em Deus para saber que Ele existe. Então, os ateus que se consideram ateus lutam, inclusive, contra essa fé. Por isso que nós estivemos falando de manhã que não existe alguém que naquele dia do juízo vai poder argumentar alguma coisa com Deus. Ninguém vai ter argumento para dizer que não existiu algum sinal para que a pessoa humana direcionasse a sua fé para Deus. Porque a própria criação, como diz o Salmo 19, fala a respeito disso. O próprio Paulo, na carta dele aos Romanos, diz que os homens substituíram, né, a glória de Deus na glória de quadrúpedes, de animais e de próprios seres humanos. O Dr. Sproul, R.C. Sproul, um grande homem de Deus que faleceu em 2017, quando ele estava pregando para uma universidade, e ele disse o seguinte: a questão de vocês não é que vocês não creem que Deus existe. A questão de vocês, ou seja, o problema de vocês não é intelectual. O problema de vocês é
moral. O grande problema nosso, o grande problema do ser humano é moral. Ou seja, nós não queremos obedecer a Deus. Os discípulos de Jesus pediram para Jesus aumentar a fé deles, não é? Não é isso? Os discípulos falaram, aumenta-nos a fé, Senhor. Vocês perceberam como é que Jesus respondeu isso? Jesus responde com um episódio, com uma história de serviço, de trabalho. Ou seja, vocês se envolvem no trabalho do patrão, do Senhor de vocês, e vocês fazem isso, e Jesus está falando de certa maneira que a nossa fé não é uma fé passiva, não é uma fé que fica apenas dizendo que cremos. Na verdade, Jesus quis dizer com aquele episódio do Senhor e do servo que nós precisamos fazer com que essa nossa fé sirva ao Senhor, que é o nosso Deus. Lucas diz que certo homem, né, chamado José, e esse homem se mostrou um homem completamente diferente num momento difícil, no momento em que todos, inclusive os próprios discípulos de Jesus, haviam perdido as esperanças. Ele era um homem rico, era um homem ilustre, era membro do Sinédrio, e para ser membro do Sinédrio já teria que ser um homem ilustre, um homem letrado, douto, né? Conhecedor das coisas. Mas Lucas também vai dizer aqui que ele era, além de ser um homem membro do Sinédrio, ele era um homem bom, ele era um homem justo, e um outro aspecto importante, era um homem que esperava o reino de Deus. Esse homem, aquele que reivindicou diante do governador Pilatos o corpo de Jesus. Parece algo muito simples. Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Foi aviltado, foi desprezado, foi injuriado, açoitado, reconhecido pela nação como um insubordinado, um subversivo, alguém amaldiçoado, como a palavra de Deus diz, e realmente tinha essa percepção nos judeus, que todos aqueles que não prestavam, que não serviam para nada, eram aquelas pessoas que iam para a cruz e perdiam o direito de tudo, inclusive de ser enterrado, de ter um enterro digno. Eles eram deixados na cruz apodrecendo. Agora, nós começamos a perceber, então, que essa relação desse homem que foi achincalhado e a própria família da pessoa que era crucificada era totalmente aviltada, desprezada, perdia o direito de tudo. Agora vamos olhar aqui para esse homem que era um escriba, um homem ilustre, um homem que fazia parte, ele integrava o Sinédrio, que era a mais alta corte judaica. Eles foram os responsáveis por fazer com que o povo apontasse para Jesus e falasse, crucifica-o. Mas ele não concordou, ele não votou a favor de que Jesus fosse crucificado. O caráter dele foi provado exatamente no momento em que todos abandonaram Jesus e ficaram de longe, somente as mulheres ficaram ali, né? E foi ele
que teve a coragem de arriscar o seu caráter no meio daquele povo, no meio daquela organização, Sinédrio, templo, fariseus, escriba, ele teve o caráter dele provado pela coragem de arriscar, perder tudo. No começo da igreja, que todos os cristãos que adotaram o Senhor Jesus como o seu Salvador, perderam os seus bens. Correu o risco de ser banido do Sinédrio. Ele teve a coragem de se arriscar a ser banido da profissão dele, do trabalho dele. Será que nós teríamos essa coragem? De perder o nosso trabalho por amor a Jesus? De perder os nossos recursos por amor a Jesus? Não, nós não negamos Jesus apenas dizendo não. Nós podemos negar a Jesus quando nós avaliamos as nossas paixões, os nossos desejos, acima do amor a Jesus. Podemos dizer não quando decidimos não perder nada. Então, o caráter, né, desse homem fez com que ele tivesse completamente vulnerável a perder. Como é que eu hoje olho para a nossa mensagem e vemos esse aspecto? Quando nós temos uma época em que nós somos ensinados a ir para a igreja, a buscar a Cristo para receber, enquanto José de Arimateia decidiu arriscar tudo. O primeiro aspecto do caráter, segundo a sua fé, nós vamos aqui tratar dela rapidamente também. Tiago, por exemplo, lá no capítulo 2, no versículo 14, ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Qual é o proveito? O que se aproveita de mim? O que se aproveita de você? Se você diz que tem fé em Cristo, mas você não tem obras. Tiago continua dizendo assim: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não se engane, meus amados. Não se engane que uma fé que não tem entrega e que não serve aquilo que ele diz que ama, essa fé deve se manifestar, não é? Em ações. Então, essa fé, a fé de José de Arimateia se mostrou pela coragem de decidir enfrentar, inclusive, os seus supostos amigos, não é? E correr o risco de perder tudo por reivindicar o corpo de alguém que foi desprezado pela nação. Se alguém se diz cristão, mas nega, por exemplo, esses frutos, esta dedicação, meus amados, essa fé é uma fé que precisa de crescimento, que precisa de envolvimento, né? A fé dá frutos, e esse fruto é um amor doador, um amor que se entrega, né? Senão a gente pode ficar aqui apenas sendo um religioso, né? Um religioso que diz que tem fé, na verdade é um religioso que não se envolve e não cresce na fé, não desenvolve a sua fé. No versículo 54 em diante, nós vemos o trabalho aí das mulheres. Começava o sábado, essas mulheres piedosas assistiram, então, o sofrimento de Jesus, assistiram à crucificação, viram onde o corpo havia sido depositado, respeitaram o período de descanso, porque inclusive era necessário, né, para que Jesus ressuscitasse depois de 3 dias. Nós sabemos muito bem que a igreja, ela foi, através do poder e da autoridade do Espírito Santo, movendo o período de descanso. O sábado se tornou o primeiro dia da semana, porque foi o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. Ele
inaugura uma nova época, um novo raiar, um novo momento. E a igreja primitiva começou a mudar o descanso e acabou sendo formalizado, né, no Império Romano, com a aplicação do descanso no domingo. Foi mudado o dia para o dia do Senhor, que é o domingo, que é o primeiro dia da semana. Mas o objetivo não foi mudado, que é o descanso. Deuteronômio 5, verso 14 diz assim: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. O objetivo do sábado, aliás, não mudou. Mudou para um novo momento. Mas veja só, o que significa o domingo para nós? O primeiro dia da semana, que é o sétimo dia. O sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nele nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem estrangeiro das suas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. O que está dizendo aqui para nós? Nós temos um dia dedicado ao Senhor. Esse dia nós temos também aviltado. Nesse dia nós trabalhamos, nesse dia nós vamos fazer compra, embora até a década de 80 o mercado fechava. Quem é que morreu de fome? Ninguém. Agora o mercado fica aberto, a gente descobriu que podemos fazer compra no domingo. No dia do Senhor. Perceba como as coisas vão mudando e você não vai percebendo. É um dia que é do Senhor, é um dia de descanso. Em dias que as pessoas precisam descansar. É claro que no nosso tempo existem necessidades imprescindíveis que precisam de serviço. O próprio Senhor Jesus disse: se o seu boi cair lá na valeta, você não vai lá socorrer? Vai ter que socorrer no sábado ou no domingo, né? No nosso caso. Agora, nós decidimos, por exemplo, fazer hora extra no domingo. Nós decidimos trabalhar num dia que é um dia de descanso, que é um dia de nós poder, por exemplo, vir 9 horas da manhã na escola dominical e dedicar o nosso dia ao Senhor. E vir à noite, mais uma vez, é um pequeno tempo que nós dedicamos ao Senhor. As mulheres respeitaram o dia de descanso e no sábado descansaram segundo o mandamento. Concluindo aqui, meus amados, José de Arimateia, no momento em que todos fugiram, todos se afastaram, nem a própria família de Jesus reivindicou o corpo do Senhor Jesus, nem muito menos os discípulos. Foi nesse momento que se levantou a fé de um homem que não se acreditava que ele podia fazer isso. Foi exatamente nesse momento, diante de todos os homens, que apareceu um homem que realmente que estava oculto, aparece. Quebrando todas as regras, inclusive. A fé no meio de um deserto de incredulidade. Aparece esse homem. Dificilmente alguém poderia, falar que aquele homem, no meio do sinédrio, que estava oculto, que João vai dizer lá que era um discípulo de Jesus, mas era oculto, ele não se apresentava de receio dos judeus. Quando todos
rejeitaram Jesus porque ele estava morto e seguiam Jesus enquanto ele estava vivo e fazendo os milagres e todos estavam atrás dele. Quando ele morreu, todos se afastaram dele. E é exatamente quando ele está morto que aparece essa fé que nós precisamos olhar para ela no nosso tempo. Que decidiu correr o risco de perder seus bens, de perder o seu status social, de perder o seu rendimento. Como você enxerga, né? A nossa mensagem, as mensagens de hoje, que diz que você vai para a igreja, você vai para Cristo para ser bem-sucedido. Como é que você enxerga isso à luz da verdade, à luz da palavra de Deus? É mais importante, meus amados, como disse Jesus, nós perdermos os bens aqui da terra do que perdermos a nossa alma. Porque a nossa vida, o nosso corpo aqui na terra é bem limitado. Não é? Jesus vai dizer lá em Lucas 12, 20, Deus diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quem é que nós temos preparado? O que é mais importante para você? O que é mais importante para mim? Os bens, inclusive a própria vida aqui na terra, do que a vida eterna, que foi manifestada pelo poder sobre a morte, através da ressurreição de Jesus, que nós não lemos aqui, mas todos nós sabemos. E que nós, inclusive, celebramos essa noite, que é a morte de Cristo e a nossa salvação. Nós anunciamos, sim, a morte de Cristo. Quando nós celebramos a ceia, nós anunciamos a morte de Cristo. Porém, o túmulo está vazio, ele ficou vazio. Agora perceba que o vazio do coração do homem não pode ser preenchido com outra coisa, a não ser com Cristo, a não ser com a ressurreição de Cristo, a não ser com o enchimento do Espírito Santo, a não ser com a esperança na vida eterna, mesmo que a gente passe por dificuldades, mesmo que a gente perca alguma coisa aqui nessa terra, mas a nossa alma, a nossa esperança é muito mais importante na vida eterna, porque foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para nos dar uma esperança aqui nessa terra. Ele veio para vencer a morte, para pagar a nossa culpa, para nos ressuscitar no último dia. A palavra de Deus diz que nós todos seremos julgados, vivos e mortos, seremos julgados por Cristo Jesus na volta dele, vivos e os mortos. Ou seja, todos nós estaremos diante do Senhor e, graças a Deus, Ele nos deu essa vida eterna. Ele fez a obra. O que é preciso para mim e para você? Anunciar publicamente, nos converter a cada dia, nos arrepender a cada dia, para que possamos nos envolver a cada dia na obra do Senhor. Porque o mundo está aí. A igreja está avançando. A igreja verdadeira jamais será derrubada. Agora, a igreja não é a instituição. A igreja são aqueles que se dedicam ao Senhor Jesus e vivem uma fé que dá prova, né, nas ações, inclusive até nas perdas,
se é assim necessário, ou se for assim necessário.